Olá, seja bem-vindo ao canal Ju Jacinto Terapeuta Holística. Para quem ainda não me conhece, eu sou analista comportamental em Enneagrama e terapeuta holística. E hoje eu venho, nesse vídeo, falar um pouquinho para você da origem do Enneagrama. Muitas pessoas, elas confundem Enneagrama com algum tipo de religião, ou ficam com aquele pé atrás, né? Se de repente o Enneagrama ele fere alguns princípios da sua religião. Então, hoje, nesse vídeo, eu venho explicar para você qual é a origem do Enneagrama. Bom, para começar, eu preciso te contar que o Enneagrama, né, os tipos de personalidade do Enneagrama, ele não vem de uma fonte única. Estima-se que o símbolo tem pelo menos 2.500 anos e que ele surgiu lá na Babilônia. E sabemos que veio do Egito. Não sabemos ao certo quem inventou, né, a roda a escrita e nem o Enneagrama. E sugere-se que o Enneagrama ele tem uma origem nos pensamentos gregos clássicos, né? Nas ideias de Pitágoras, de Platão. Então, certamente, ele pertence à tradição ocidental, né? Que deu origem ao judaísmo, ao cristianismo e até mesmo ao islamismo. Então, ele é responsável pela introdução dos símbolos no mundo moderno. E quem trouxe esse símbolo foi George Gurdjieff. Gurdjieff, acreditando que os antigos tinham criado uma ciência capaz de transformar, né, a psique humana, criou um grupo chamado Os que Buscam a Verdade. E nesse grupo, ele explorava diferentes ensinamentos e sistemas de pensamentos lá no Egito, no Afeganistão, na Grécia, na Pérsia, na Índia, no Tibete. Então, possivelmente, no Afeganistão ou na Turquia, ele encontrou o símbolo do Enneagrama. E a partir daí, ele elaborou uma síntese de tudo que ele, né, e o seu grupo havia pesquisado. E começou a ensinar o seu sistema em São Petersburgo e Moscou. Então, ele passou a ensinar que o Enneagrama era um completo estudo de psicologia, de espiritualidade e cosmologia que ajudava as pessoas a encontrar o seu lugar no universo e o seu propósito de vida. E aí os seus cursos, né, começaram a ser difundidos. Então, Gurdjieff, ele explicou que o símbolo tem 3 partes que representam as 3 leis divinas, as leis que regem toda a existência. Então, a lei do 1, né, que é o círculo, a lei do 2, que é a tríade, a lei do 3, que é a tríade, que é o triângulo, e a lei do 7, que é a êxade, né, ou a hexade. Então, o círculo, ele é uma mandala universal, né, que representa em quase todas as culturas que ele diz respeito à unidade, né, a integridade, a identidade. Ele simboliza a ideia de que Deus é um só, né? Deus é uno. E o triângulo, né, a divisão do todo em 3 forças, em 3 partes. O triângulo, ele representa a lei da criação, né? Ele traz a necessidade das 3 forças. Então, para toda a criação no universo, é preciso 3 forças. Uma força de ação, uma força neutra e uma força contrária. Então, o triângulo, no cristianismo, por exemplo, ele representa a tríade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? No judaísmo, na Cabala, Deus se manifesta em 3 emanações: Keter, Binah e Komá, né? E representando a árvore da vida. Ali no budismo, representa Buda, Dharma e Sangha.
nos reflexos, né, em religiões orientais, como o taoísmo, ele representa o céu, a terra e o homem. Então, Gurdjieff chamou esse fenômeno das antigas tradições, né, da lei da trindade, e não apenas o conceito moderno da dualidade. Então, ele trouxe, né, a lei do três, né, interação de três forças. Então, essas três forças, né, representam uma força neutralizadora, uma força ativa, né, que é a ação, e uma força passiva, tá? E aí nós temos a Ixade, ou a Êxade, né? Essa figura, ela interliga os pontos 1, 4, 2, 8, 5 e 7 do Eneagrama. Então, Gurdjieff chamava esse símbolo da lei do 7, né, que representa os processos de desenvolvimento ao longo do tempo. Então, a lei do 7, ela significa que nada está estático, né? Tudo está em movimento, em processo de tornar-se outra coisa. Então, tudo muda, tudo recicla-se, tudo evolui, tudo involui, né? Então, nós temos 7 dias da semana, 7 notas musicais. Então, a junção, né, dessas três partes no Eneagrama se formou um símbolo que representa a integridade de algo, né, que é o círculo, e cuja identidade resulta da interação de três coisas, que é o triângulo, e evoluiu, né? Que evolui ou que muda o tempo todo, representado pela êxade. Então, Gurdjieff, ele não estudava ainda, né, as personalidades, e sim o profundo conhecimento sagrado para entender o propósito do ser humano no universo. Então, na década de 50, o primeiro a trazer os 9 tipos de personalidade para a mandala sagrada de Gurdjieff foi Oscar Ichaço. Ele era um boliviano que viajou ao Oriente Médio em busca da mandala sagrada. Então, na década de 50, se descobriu a relação entre o símbolo e os tipos de personalidade. Então, Ichaço, ele ligou o símbolo do Eneagrama a uma antiga tradição dos 9 atributos divinos que refletem na natureza humana, que são os pecados capitais. Então, ele estudou, né, a Enéades de Plotino, que era a tradição cristã que mostrava a distorção dos atributos divinos que deram origem aos 7 pecados capitais, ou os 7 pecados mortais, como eram chamados. Então, a paixão, ela representa sofrimento, né? E então, o Eneagrama trouxe o conceito do Eneagrama das paixões. Então, estava ligado ali, né? Cada tipo ligado a uma paixão, né? O 9 ligado à preguiça, o 1 ligado à ira, o 2 à soberba, o orgulho, né? O 3 ligado à vaidade, à ilusão, o 4 ligado à inveja, o 5 à avareza, o 6 o medo, o 7 ligado à gula e o 8 à luxúria. Então, aqui também aparece Padre Gregório, né? Que ele retira o medo e a vaidade dos 7 pecados, que na verdade eram 9. Então, ele tira 2 pecados, que é o medo e a ilusão, porque a igreja ela cometia esses 2 pecados. Então, na verdade, não são 7 pecados, são 9. Então, Oscar Ichaço, ele entendeu que nós temos todos esses pecados. Porém, um deles ele é mais forte em nós. Então, ele descobriu, né, a origem do nosso equilíbrio emocional e do nosso apego ao ego. Então, Ichaço estudou a antiga tradição judaica, ele estudou a Cabala, ele estudou a árvore da vida, que surgiram com comunidades judias, né, na França, na Espanha, entre os séculos 17 e 18. Então,
se descobriu que o eneagrama ele se assemelhava à árvore da vida, que contém as ideias da unidade, da trindade e de um processo de desenvolvimento que implica em 7 partes. Então, na década de 70, Cláudio Naranjo, que desenvolveu um método, né, de Gestalt terapia na Califórnia, ele viajou para o Chile para estudar com Oscar Ichaço. Então, Naranjo levou o eneagrama para a Califórnia e começou a aplicar os seus estudos sobre psicologia. Então, Naranjo expandiu as descrições dos eneatipos de Ichaço. Então, criou grupo de pessoas, né, do mesmo tipo, começou a estudar essas pessoas, e aí ele começou a realizar entrevistas. E aí ele observava personalidades obsessivo-compulsivas, né, observava as reações que se encaixavam nas descrições desses tipos. E aí ele começou a divulgar o seu trabalho em Berkeley, na Califórnia, e o eneagrama rapidamente se disseminou. E aí entra Ellen Palmer, né? Ela expande os estudos de Naranjo. O eneagrama, então, começou a ganhar adeptos, né, em retiros jesuítas na metrópole de São Francisco, sendo um deles Dom Riso, né, que era um seminarista jesuíta. E, em conjunto com Dom Riso, Hus Hudson começou a criar uma nova e uma moderna descrição dos tipos de personalidade. E aí ele trouxe, né, a sua relação com a evolução espiritual do ser humano. Então, em 1977, eles descobriram o conceito de níveis de desenvolvimento. E aí se descobriu as motivações de cada tipo. E começaram, né, a descrever os subtipos e as variantes instintivas. Em 1991, Hus e Riso criaram o primeiro questionário, né, que foi sobre os tipos do eneagrama. E aí esse material ele foi revisado em 1996. E em 2000, o Hudson criou o The Enneagram Institute na Columbia University, em Nova York. E aí ele publicou alguns livros, né? Tem um livro que se chama Sabedoria do Eneagrama, que ele é um guia completo, né, para um crescimento psicológico, espiritual, né? Ele fala dos 9 tipos de personalidade, e esse livro foi publicado, foi escrito por Dom Riso e Hus Hudson. E aí, em 2008, né, Nicolai Corsino, que é um brasileiro, ele iniciou seus estudos com Hus Hudson lá nos Estados Unidos. E aí ele criou a trilha do Eneagrama no Brasil. E nessa trilha, ele acabou desenvolvendo o questionário, né, brasileiro. E em 2012, o meu mentor e professor Marco Meda conheceu Nicolai Corsino. E aí ele começou também ensinar Eneagrama aqui no Brasil. Então, gente, essa é a origem do Eneagrama. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa explicação tenha ajudado a você entender um pouquinho do conceito e do que é o Eneagrama. Gratidão, espero você no próximo vídeo.